Pessoal, então vamos falar da marcha, tá? Também aqui trouxe pontos que eu considero mais importantes em relação, né, às principais perguntas aí de concurso. Então, sempre lembrar do ciclo da marcha. O ciclo da marcha são os pontos, né, que são aí o começo até o fim do que seria, né, uma passada, na verdade, que seriam os componentes de cada passada que a gente dá. E esse ciclo da marcha, ele vai desde o primeiro toque de um pé do membro inferior no solo, até o próximo toque do mesmo pé. Então, sempre lembrar, né? Eu pisei aqui com o meu pé direito, por exemplo, aí eu piso com o meu pé esquerdo, aí eu piso com o meu pé direito. O ciclo da marcha vai, ó, do toque desse pé direito até novamente o mesmo pé, o pé direito, tocar o solo. E esse ciclo ele é composto por 2 fases, a fase de apoio e a fase de balanço, né, a gente considerando aí a mesma perna. A fase de apoio é a maior parte do ciclo, ela corresponde a 60% desse ciclo da marcha, enquanto a fase de balanço vai corresponder a 40% do ciclo. Informação também que eu sempre acho importante da gente lembrar. Bem, então, a fase de apoio corresponde a 60% e ela é subdividida em 5 momentos. Esses momentos aqui, o nome deles pode variar na literatura e nas provas. Isso vai depender da banca, da tradução do livro, da tradução do artigo que a gente está lendo. Então, aqui vai ter uma nomenclatura, pode ser que em outro slide tenha outra, na apostila tenha outras, mas quanto mais a gente se familiarizar com esses 5 momentos, melhor, tá. O primeiro, né, o ponto inicial, tanto que aqui, ó, o ponto zero da marcha, do ciclo da marcha, é o toque do calcanhar. Aí, na sequência, acontece o aplanamento do pé, o apoio médio, a elevação do calcanhar e o desprender dos dedos. Olha que é o pezinho que está com a bolinha, tá, gente? Então, toque do calcanhar, depois apoio plantar, apoio médio, elevação do calcanhar e desprender dos dedos. Se a gente olhar aqui, o ponto zero é o toque do calcanhar. Aí nos primeiros 10%, né, do ciclo, né, da fase aí da marcha, acontece o apoio plantar. No tempo 10 a 30% acontece o apoio médio. No apoio médio, uma característica principal que a gente tem que ter é o seguinte: no apoio médio, a pessoa está com um pé só no chão, que é o pé de apoio, o outro pé está oscilando, tá? Aí vem a parte final da fase de apoio, que vai ser a elevação do calcanhar, né, retirar o calcanhar do solo, que é ali no momento 30 a 50%, até que fica aqui o desprender do dedo do solo, que é o último contato do hálux. A partir do momento que o hálux deixou o contato com o solo, ali no momento 60%, a gente passa para a fase de oscilação. Aí a fase de oscilação, né, são os 40% final aqui, né, do ciclo da marcha, e a gente tem 3 momentos na fase de oscilação. O momento inicial chama aceleração ou oscilação inicial, que vai acontecer ali de 60 a 70% do ciclo. Aí a gente tem o balanço médio, oscilação média, de 70 a 85% do ciclo, e finalizando o ciclo da marcha, a gente tem a desaceleração ou balanço final, oscilação final, tá? Esse termo balanço ou oscilação também, tanto um quanto o outro são muito utilizados. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, né? O ciclo da marcha é do toque do calcanhar do pé até o toque novamente desse mesmo pé, certo? Começa com o toque do calcanhar, aí a gente tem toda a fase de apoio, que é 60% do ciclo, e tem 5 subfases, e aí depois a gente tem a fase do balanço, que é 40% do ciclo, e a gente tem 3 subfases. Tudo isso aqui vai ser importante da gente lembrar, tá? Algumas bancas mais difíceis, né, e daí a gente vai ter que esperar para ver a banca que vem, né, para o concurso, elas cobram até essa questão da porcentagem, tá? Por isso que eu fui aqui falando para vocês. Mas assim,
não são todas as bancas que perguntam sobre isso. Então, nesse momento, não daria tanta importância com isso, dado o volume de coisas que a gente tem que estudar, tá? Daria mais importância para as subfases, os nomes delas. Bem, qual que é a característica da fase de apoio? A fase de apoio é o período que o membro permanece em contato com o solo e sustenta peso, né? Como a gente destacou, corresponde a 60% do ciclo. E a fase de apoio permite que o membro inferior suporte o peso e também possibilita o avanço do corpo sobre o membro que está sustentando esse peso. São subfases aí do apoio. Tá vendo que aqui a gente já vê outros nomes, tá? Depende da nomenclatura, mas vamos lá. Fase de toque do calcanhar ou contato inicial vão se adaptando com sinônimos, tá, gente? Fase de contato ou resposta à carga, lá no outro tinha outro nome, né? Plenamento do pé, apoio do plantar. Terceiro, fase de apoio médio, deslocamento anterior da tíbia. Quarto, fase da saída do calcanhar ou apoio terminal. E quinto, fase de propulsão ou pré-balanço. Então, acostumem com sinônimos, por quê? Porque a banca pode colocar qualquer coisa. Se eu falasse só um nome para vocês, ia ser até mais fácil para mim dar aula, mas daí ia chegar lá na hora da prova e poderia aparecer um outro nome, uma outra nomenclatura e falar assim: ah, nossa, eu não estudei isso, tá? Então, só para a gente lembrar. E aqui mostrando, né, nessa perninha que está pintadinha, o que que acontece, né? Então, aqui é até diferente terminologia. Toque do calcanhar, né, aquele contato, aplanamento do pé, aí apoio médio, que a pessoa está em apoio unipodal, outra perna está avançando, saída do calcanhar e aqui pré-balanço, quando só tem ali a pontinha do hálux ainda em contato, tá? Então, aqui são os pontos que eu falei para vocês que são importantes de guardar. Na fase de balanço ou de oscilação, é o período que o membro permanece no ar e corresponde a 40% do ciclo. Nessa fase, essa fase, né, ela é subdividida em 3 subfases: balanço inicial, também conhecido como aceleração, balanço médio e balanço final ou desaceleração. E eu acho, gente, que para entender depois a ação muscular, é extremamente interessante guardar isso aqui, ó. O começo da fase de balanço é a aceleração e o final é a desaceleração. E já já eu falo para vocês por que que isso faz sentido, tá bom? Mas aqui mostrando, né, a perninha azul, então, ó, a aceleração, né, começou o movimento, a oscilação intermediária, o balanço intermediário está passando e a desaceleração chegando no final. Aqui, quando toca o pé no chão, tá vendo que a perninha já ficou vermelha aqui no desenho? É porque a gente já está começando outro ciclo, a gente já está na fase de apoio, tá? Então, a gente já está começando novamente, né, o outro ciclo da marcha. Um outro ponto, né, que as bancas têm perguntado é sobre apoio simples e duplo apoio. E aqui também, gente, bem tranquilo da gente saber. Apoio simples é quando a pessoa está com um pé só no chão. Qual que é a fase onde a gente tem apoio simples? Só essa aqui, ó, no meio, tá? Que é a fase aqui que a gente viu ali, ó, conhecido como apoio médio. É nessa fase. E outra coisa, não sofre, ó, apoio simples ou duplo apoio? Tá falando da fase de apoio, né? Então, acontece na fase de apoio. E o duplo apoio é quando eu tô com os 2 pés no chão. Então, no começo e no final do ciclo eu vou estar em duplo apoio. Então, algumas vezes a banca coloca assim, né, que eu tenho 2 fases de duplo apoio e uma fase de apoio simples. Não, eu tenho uma fase de duplo apoio e uma fase de apoio simples. Então, é isso mais ou menos que a gente, né, vai entender sobre essas fases. E aí a figura aqui, ela amplia um pouquinho, por quê? Porque quando eu tiro o outro pé do chão, eu já vou começando, né, a apoiar mais, e a hora que
eu vou tocar aqui o outro pé no eu vou começar, desculpa, tirar o pé, analisar do chão, eu já vou passando mais apoio para outra perna. Mas lembre-se sempre que apoio simples mesmo a gente só tem nesse momento medial, que é quando a outra perna está oscilando. Um outro ponto importante lembrar, diferença de passo e de passada. A passada, gente, vou falar dela primeiro, é o ciclo da marcha, ela é mais comprida. O nome é mais comprido, então o jeito de da gente associar, né, é que a passada, deixa eu melhorar essa seta aqui. A passada, o nome é mais comprido, a passada é mais comprida. Ela vai do toque de calcanhar do pé, tô colocando aqui pé direito, até o toque do calcanhar do mesmo pé, que é a mesma descrição do ciclo da marcha. Já o passo, ele é mais curto. Ele vai do toque do calcanhar do pé direito até o toque do calcanhar do pé esquerdo, ó. O nome é mais curto, beleza? E aí também o passo é mais curto, tá? Algumas bancas também, eu já vi muito aparecer perguntas sobre essa diferença, né, do que é passo e do que é passada, tá? Então, para a gente entender, né, essa diferença. Bem, pessoal, esses são os pontos aí iniciais da marcha que são destaque. Um ponto, né, que às vezes aparece, às vezes não, né, depende da banca, né, então aqui a gente vai começar a ver e depois mais à frente, definindo a banca, eu vou falar para vocês se vocês devem realmente aprofundar aqui ou não, é sobre a posição das articulações. Então o que mais cai nas provas, gente, é a posição das articulações no plano sagital, são os movimentos de flexão e extensão. Quando a gente fala de tornozelo e pé, a gente estuda o seguinte, ó, no contato inicial, por isso que eu tenho que saber quais são as fases, né? Porque quando fala contato inicial, já tem que me vir na cabeça o que está acontecendo naquela fase. Então, no contato inicial, o tornozelo está em posição neutra. Na resposta à carga, que é quando tem, né, o aplanamento do pé ali, quando o pé baixa, o tornozelo faz uma flexão plantar pequena. E daí depois ele começa o movimento de dorsiflexão até 15 graus. E na fase do apoio terminal e pré-balanço, pré-oscilação, volta a fazer flexão plantar. E imediatamente após o dedos fora, né, quando começa a oscilação, e aí durante toda a fase de oscilação a gente tem dorse, tá? Então aqui a gente vai, gente, neutro, plante, dorse, plante, dorse. Essa seria aqui a sequência. Algumas bancas perguntam de graus, outras não. Também esses graus podem variar um pouquinho na literatura, mas esses vão ser os movimentos do tornozelo, tá? Então, neutro, plante, dorse. Eu também gosto de passar para vocês nessa aula o gráfico, porque algumas provas também cai gráfico, né? E quando cai gráfico, a gente tem que saber interpretar o gráfico. Muitas vezes a resposta está lá no gráfico, mas se a gente não souber interpretar, a gente não consegue responder. Então, nesse gráfico aqui, é um gráfico de dorsiflexão, tá? Aqui embaixo, ó, tá a plantiflexão, aqui em cima tá a dorsiflexão. E essa linha aqui zero, né, é o neutro. E aí, pessoal, nesse gráfico aqui, ó, aparece aquela porcentagem do ciclo da marcha que eu falei para vocês. Então, deixa eu só voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Lembra essa porcentagem aqui? Então, às vezes, para interpretar gráfico, de marcha, não vai estar escrito contato inicial, aplanamento do pé, apoio médio, tal. Não vai estar escrita a porcentagem. Por isso que dependendo da banca vai ser importante saber essa porcentagem. De qualquer forma, se você não lembrar, você tem que pelo menos lembrar o seguinte, ó, aqui no meio, em 60%, não no meio, né? Aqui em 60%, eu vou ter o apoio. E depois dos 60% aqui para o final, eu tenho a fase de balanço, tá?
Então isso aqui a gente já consegue lembrar. E aí a gente vai chegando às conclusões, né, eu começo no zero, o zero é o contato inicial, e eu termino lá a hora que vai tirar o dedo, né, do chão, vai começar a oscilação. Então, o que que acontece aqui, né? Aqui esse é um gráfico até que compara número de adulto e de criança, não precisa se preocupar com isso agora. Eu coloquei ele porque é um gráfico que eu gosto mais, né? Então, se a gente pega aqui, ó, começa neutro, aí vai para plant, e aí tudo aqui em cima é Dorse. Aí volta aqui no final a fazer plant, e durante a fase de oscilação, praticamente é só dorsiflexão que acontece, tá. Então é essa a sequência, seja a gente olhar na forma escrita, seja a gente olhar no gráfico, mas é importante aprender a olhar gráfico, porque pode ser que na prova apareça gráfico, daí a gente tem que saber interpretar esse gráfico, tá. E daí joelho, tornozelo e quadril são os que a gente vai precisar saber. Normalmente o que cai, dorse, flexão, né, e extensão, então dorse e plant no caso do tornozelo, tá. Joelho, o joelho inicialmente está estendido, quando faz o contato inicial, aí ele vai se flexionando, em seguida até a máxima flexão na fase de sustentação, que é mais ou menos quando a gente está ali no apoio médio. E aí ele volta a se estender e depois se flexiona novamente. Eu sei que lendo assim fica muito difícil, tá? Mas depois eu vou mostrar no gráfico, na hora de estudar, se for preciso, vocês consultam novamente o texto. E aí o joelho continua se flexionando durante a oscilação, chegando aí esse grau de 60 a 70 graus, mais ou menos, no balanço médio, que é o máximo de flexão que faz. Muitas vezes as bancas perguntam justamente disso, tá? Desse máximo aqui da flexão. Então, esse aqui para mim é um destaque. Se a gente olhar o gráfico, né, a gente tem 2 gráficos aqui, posso olhar um ou outro, aqui eu coloquei só aquela questão, né, do ciclo ali, do momento que tá, mas eu prefiro olhar aqui o outro, tá. Então, ó, aqui embaixo eu tenho extensão e aqui em cima a flexão. E aí vai a sequência, né, gente, o que que vai acontecer. Então ele começa numa posição mais perto da extensão, durante a fase de apoio o joelho faz flexão e no final ele estende de novo. Então seria mais ou menos assim, né, flexão, mais para extensão, flexão, e daí depois ele chega aqui mais para frente, mais flexionado. Aqui no meio ele tende um pouquinho a extensão, tá vendo, tá para baixo? Depois ele flexiona de novo. Até no máximo aqui, ó, da extensão, que é durante a fase média, mais ou menos, aqui da oscilação, tá. Então aí a gente vai conseguindo, né, observar a porcentagem, que momento tá e mais ou menos o grau que tá. E aí, né, você pode relacionar com o conhecimento que você leu ali atrás ou com a interpretação do gráfico. E aqui a gente vai falar do quadril. Então, o quadril, o que que acontece? No quadril, no contato inicial, o quadril está flexionado, então lembra lá o contato inicial, isso aproximadamente 30 graus. Durante toda a fase terminal do apoio, o quadril ele vai se estendendo até chegar a 10 graus de extensão, né. Então começa flexionado, se eu olhar aqui, ó, deixa eu só colocar uma figurinha. Ó, começa o quadril em flexão, e ele vai se estendendo até chegar aqui na extensão no final, né, ele vai passando por esse processo durante a fase de apoio. E na pré-oscilação, o quadril volta a se flexionar, porque deve ter que tirar o pé do chão, e fica flexionado durante toda a fase de oscilação. Então ele vai começar fletido, estende e flete de novo para a oscilação. Nesse gráfico aqui, a flexão está aqui no meio. Eu coloquei o gráfico inteiro, mostra a abdução, a rotação também, mas o que mais cai é flexão e extensão, tá? E aí ele apresenta para gente, né, quais são os movimentos. A linha que está reta
que não é tracejada, é a linha do quadril. E eu coloquei isso aqui, que foram os gráficos que eu encontrei para a gente poder ilustrar, né, ilustrar melhor. Então aqui a gente tem, ó, para cima, flexão, e aí entendo que para baixo, extensão. Então começa com flexão, vai para extensão e depois flexiona novamente. E essa vai ser o movimento. Caindo isso aqui na prova, gente, questão de articulação, eu acho bem interessante, se você puder, né, eu sempre falo isso para os alunos, levanta, pede para aquele momento que você vai analisar a sua marcha indo para o banheiro. Daí, quando você está indo para o banheiro, você vai analisando tudo que está acontecendo, e isso você pode também fazer aí, né, depois que você assistir a aula, tudo, porque daí você vai percebendo qual o movimento do tornozelo, do joelho, do quadril, e isso vai ajudar a responder questão. Então, quando a gente fala de amplitude de movimento, fica mais fácil até da gente pensar e reproduzir. Quando a gente fala de ação muscular, aí já é um pouco mais difícil, tá? E aí a gente vai ter que realmente ir analisando alguns pontos importantes que a gente tem. Bem, quando a gente fala de ação muscular, aqui a gente está falando primeiro da fase de apoio, tá? Contato inicial, planejamento do pé, médio apoio, retirada, tal. Vamos dividir por articulação, tá? Então, o que que acontece no tornozelo, gente? Quando tem o contato inicial, o tibial anterior ele está contraído, né? Quando vai fazer o aplanamento do pé, o tibial anterior ele vai fazer uma contração excêntrica. Você está sentado aí? Faz dorse aí com o seu pé, tá? Apoia o calcanhar no chão, tá bom? A hora que você apoiar só o calcanhar no chão, você vai perceber assim, ó, palpa que você vai sentir que o tibial anterior está contraído. E aí desce bem devagar o calcanhar, o restante do pé até o chão. Então, o que que você percebe? Ó, eu tô com o calcanhar só no chão, tá? Faz aí. Aí você palpa aqui, o tibial anterior, você fala, ah, ele está contraído. Aí você desce bem devagar o restante do pé até o chão. Então, vai continuar contraído. Só que quando eu estou puxando o pé para cima, que é o contato inicial, eu estou fazendo contração concêntrica. A hora que eu estou abaixando o pé em direção ao solo, eu estou fazendo contração excêntrica, né? Vocês perceberam aí que contrai, né? Mesmo quando você está abaixando o pé? Então, essa é a contração, essa é a ação do tibial anterior. A partir do médio apoio, né, e aí vai até a retirada dos dedos, aí quem entra em ação é o tríceps sural. Então, destaque vai para o tríceps sural, tá? Sempre em contração concêntrica, para fazer a plantiflexão aí que acontece no final. Então, esses são os pontos aí de destaque. Aqui fala também dos fibulares, mas o grande destaque é tibial anterior e tríceps sural, quando a gente fala do tornozelo, tá? Bem, joelho. O que que a gente vai ter aqui em relação à musculatura? No joelho, a gente vai ter a ação principal do quadríceps e do bíceps femoral. Pessoal, quando a gente está no começo da fase de apoio, o quadríceps e o bíceps femoral contraem de maneira excêntrica. E depois isso permanece aqui com o quadríceps contraindo, só que daí de forma concêntrica. O que que acontece, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei agora há pouco atrás o seguinte, ó. Gente, vai ser importante para entender a ação muscular eu lembrar, ó, que a hora que eu estou começando o movimento do balanço, tá? É a aceleração. Quando eu estou terminando o balanço, é desaceleração. Por que que eu falei isso? Quando a gente está desacelerando, a gente faz contração excêntrica. Presta atenção nisso. Quando a gente está desacelerando, a gente faz contração excêntrica. Então, vai predominar nessa fase aqui, que é a final do balanço, e nessa fase aqui, que é o começo do apoio,
a contração excêntrica de algumas musculaturas. E às vezes a gente tem dificuldade para entender isso. E aí entender a ação muscular na marcha fica mais difícil, tá? Então, isso aí é uma dica que eu acho que me ajuda. Espero que ajude vocês. Quando eu estou acelerando, pessoal, quando eu estou começando o balanço, eu tenho que fazer contração concêntrica, tá? Então, acelerar, concêntrica, desacelerar, excêntrica, o que vai predominar, tá joia? Vamos ver se essa informação nos ajuda aqui. Então, quando eu estou, né, começando a fase de apoio, que eu estou vindo da desaceleração, eu vou fazer excêntrica do quadríceps e do bíceps. Aí no restante da fase de apoio, gente, o meu joelho, ó, ele vai ficar mais, né, numa posição de controle, tá? E aí então eu vou ter mais a contração concêntrica, então do quadríceps, que é o principal destaque. E por último, a gente tem o quadril. No quadril, a gente também vai ter aquele conceito, principalmente para o glúteo máximo, que é um dos que mais cai, né? Se cai, pergunta assim de ação muscular, um dos que mais cai é relacionado ao quadril ao glúteo máximo, que é a questão do excêntrico e do concêntrico. Então, no comecinho aqui, pessoal, eu vou ter a ação do glúteo máximo excêntrico, por quê? Porque eu estou vindo da desaceleração. Tem outros músculos concêntricos, o glúteo médio é um músculo que vai atuar concêntrico, que ele estabiliza a pelve, né, tanto que quando tem lesão do glúteo médio a pelve cai, a gente vai falar até da marcha de Trendelenburg. E depois, durante a fase de apoio, ó, vão predominar as ações concêntricas também. Mas o destaque aqui normalmente é glúteo máximo e aí, principalmente, contato inicial. Então, é muito comum as bancas perguntarem mais do contato inicial. Se for também uma outra ajuda para vocês, né? Se falar assim, nossa, tem que me concentrar mais onde? Se concentra mais no contato inicial. Quando a gente vai para a oscilação, o que que acontece, gente? Aqui, pensando em tornozelo, durante toda a fase de oscilação, o meu tibial anterior fica contraído, concêntrico, porque meu pé não pode arrastar a ponta no chão. Então, para não arrastar a ponta no chão, o tempo inteiro eu contraio ele concêntrico. Joelho. Joelho na fase de balanço faz flexão, né? Onde chega o máximo da flexão. Quando está acelerando e passando uma perna em relação à outra concêntrica, a hora que vai desacelerar, excêntrica, da musculatura que faz flexão dos joelhos isquiotibiais. E no quadril, o que que eu destaco aqui? Que no começo, na aceleração e na parte média, eu tenho principalmente ação concêntrica. Já na parte final, e aí, ó, de novo aqui o glúteo máximo vai ser o destaque, a excêntrica, porque no momento excêntrico eu tô desacelerando, tá? Eu acho que essa aqui, gente, é a melhor forma da gente pensar essa ação muscular, inicialmente sem decorar, né? Pensar. Claro que eu tenho que saber quais são os principais músculos, né? Então, aqui não tem jeito, eu penso em principais músculos são tibial anterior, tríceps sural, no tornozelo, quadríceps e aqui tá só o bíceps, né, mas isquiotibiais no joelho e glúteo máximo no quadril. Então esses são os principais grupos, né. Aqui a gente passando, ó, aparece o isquiotibial, né. E o glúteo médio, ele também é importante para estabilizar a pelve, mas aí a gente vai falar nele, porque ele aparece mais na lesão, a gente vai falar mais para frente. Aqui tem um resuminho de alguns eventos, e mais importantes em cada fase. Lá no material de vocês eu passei um artigo extra, material extra, e eu gosto muito desse artigo, ele detalha
cada fase. Ele detalha o contato inicial, o aplanamento do pé, o apoio médio. Quem tiver tempo, condições, aconselho a ler aquele artigo que eu acho que ajuda para quem não conseguir ainda, né? Ah, não, estou com dificuldade nisso, ajuda a clarear, ajuda a entender. Se tiver tranquilo, gente, toca o bar, tá? Bola para frente. Então, aqui, ó, apoio do calcanhar, a posição do pé e o apoio do calcanhar promove o primeiro pivô de rolamento de tornozelo, né? Às vezes a banca fala disso, de pivô de rolamento, que é justamente os momentos aqui que o tornozelo vai fazer, né? Vai descrever essa transição da dorse, do neutro, né? Para plante, para dorse, para plante de novo. Movimentos principais, a flexão do quadril, joelho neutro ou em extensão e tornozelo neutro. E os músculos principais, tibial anterior, dando destaque, extensor longo do hálux, quadríceps, excêntrica de extensor de quadril, que é o glúteo máximo aí, o principal representante. Então, aqui é um resuminho aí de pontos principais, né? Aplanamento do pé. Para que haja o aplanamento do pé, né, que é esse contato todo do pé com o solo, o músculo que age é o tibial anterior, de maneira excêntrica, então essa aqui é a informação mais importante. O paciente está com lesão no tibial, né, nesse contato inicial, não apoia o calcanhar, pisa direto com o antepé. O paciente que tem contato inicial com o pé inteiro vai ter resposta nula aí para esse movimento, né, não vai conseguir fazer o movimento de aplanamento do pé, porque já pisou com o pé inteiro. Então, aí, o contato inicial com apoio de antepé, depois apoio do calcanhar, é uma resposta invertida. Às vezes a gente vê isso durante a análise, mas o grande destaque é essa primeira frase aqui, né? Que é essa ação excêntrica do tibial anterior. No médio apoio, o corpo, né, avança para frente, então normalmente o peso está só numa perna e a outra está oscilando. Então, ocorre o pivô de rolamento do tornozelo para avançar o membro para frente, né? O tornozelo estava aqui, passa para cá e depois ele vai passar mais para frente. E toda a região plantar permanece em contato com o solo. Movimentos, quadril neutro, extensão do joelho e dorsiflexão. Nessa fase é que a gente precisa de muita contração do quadríceps, porque se não tiver quadríceps forte, né, se a pessoa tiver uma doença com fraqueza no quadríceps, o joelho falseia e a pessoa cai, tá? Falseia não, vamos evitar a palavra falseio. O joelho não é suportado no suporte, a pessoa flexiona o joelho e cai. E aí, nessa fase, a gente pode ter ação excêntrica também do tríceps sural para controlar a velocidade da dorsiflexão concêntrica. Isso aqui é só trabalho de equilíbrio muscular, tá? Nessa fase aqui, na verdade, o mais importante da gente lembrar é que é quando essa perna de apoio está sustentando todo o peso do corpo. Apoio terminal. Aí a gente já vai ter aqui a começar a retirar o calcanhar, né, em relação ao solo. Então tem, avanço do corpo para frente do pé, né, assim, ó, o corpo foi para frente, esse pé aqui que a gente está analisando ficou para trás. Aqui a gente já tende a ter a extensão do quadril, extensão de joelho e flexão plantar, né, com esse desprendimento do calcanhar. Principais opa, desculpe, gente. Principais músculos: gastrocnêmio, sóleo, né, tríceps sural, flexor longo do hálux e isquiotibiais. Normalmente aqui o quadril e o joelho estão em extensão, né, atendendo a extensão, o tornozelo em flexão plantar e o tríceps sural ele age concentricamente, né, aqui. O pré-balanço, que aí só tá a pontinha do dedo aqui antes do dedo sair, é o momento final antes de tirar o pé do chão, é o momento final da fase de apoio, né, que tem o máximo aí de flexão plantar. Normalmente a gente tem flexão do quadril, inicia a flexão do joelho, com desprendimento do dedo, né? O joelho vai avançar nessa flexão até a gente ter a flexão máxima e a gente também tem o máximo de flexão plantar. Músculos importantes, tríceps sural, isquiotibiais, flexor longo dos dedos e quadríceps, né, que pode ter ação aí excêntrica e concêntrica, mas normalmente já vai ser concêntrica.
Aí a gente começa o balanço inicial. Então tirou o pé do chão. Inicia com o movimento de dorsiflexão, faz uma movimento de dorsiflexão rápida, tá. E aí vai manter aí a dorso e o neutro, para o dedo não arrastar no chão, né, pra não, se tiver plant, se tiver pé caído, arrasta o pé no chão. O quadril flat, em torno de 20 graus, flexão de 60 graus do joelho, tornozelo ainda nessa posição, né, de neutro, mais para dorse, né. E músculos importantes, flexores dorsais do tornozelo, mantém o pé para cima, aqui destaque, isquiotibiais e quadríceps. Balanço médio, no balanço médio a perna está passando aqui para frente, e aumenta a flexão de quadril, diminui a flexão de joelho e de dorse, então vai ter aí um movimento mais ou menos de 25 graus de flexão de quadril, diminuição da flexão de joelho e dorsiflexão. Músculos importantes, quadríceps, glúteo médio, contralateral, que é o que segura a pelve, e tibial anterior. E se o tornozelo estiver neutro em flexão plantar, o paciente arrasta o pé. Então aqui, né, vai reforçar aquela posição de dorse. E o balanço final, tá terminando a fase de balanço, né, tá chegando aqui o pé de novo no chão, tem o movimento anterior aqui para apoiar o pé no chão, logo depois do balanço final a gente vai ter o contato inicial, começar outro ciclo, e aí tem diminuição da flexão do quadril, extensão do joelho e tornozelo neutro. Músculo importantes, quadríceps, tibial anterior, extensor longo do hálux, e o mais importante aqui, excêntrica, dos isquiotibiais e do glúteo máximo, que muito do que pergunta na prova, mas eu acho que a melhor forma é aquela que eu disse para vocês, lembrar da aceleração e desaceleração. Aceleração concêntrica, desaceleração excêntrica, assim, em linhas gerais, tá, gente? E para terminar, pessoal, é sempre importante a gente lembrar aí os principais tipos de marcha patológica, né, ou de alteração da marcha. Aqui é um resuminho do que é mais importante a gente saber, né. Então a marcha escarvante, uma marcha que aparece muito nas provas, por lesão do nervo fibular, fraqueza do músculo tibial anterior, e aqui já está a primeira pegadinha, tá, muita gente erra isso. Então o músculo tibial anterior, né, que é o principal dorsiflexor, é inervado pelo fibular, não é inervado pelo tibial. Às vezes a gente lá na ânsia de fazer a prova, a gente já marca a letra A, que normalmente a letra A é tibial, tá? Então tomem cuidado com isso, aqui é uma observação importante, porque é uma pegadinha clássica de concurso, tá? Característica, né, se tem fraqueza do tibial anterior, a gente falou aqui agora há pouco a importância do tibial anterior na marcha, né? A consequência é o pé caído, arrasta a ponta do pé no chão e pode ter aumento da flexão do joelho durante a fase de oscilação, para tentar não arrastar o pé no chão, né, o quadril e joelho. Um outro tipo de marcha que é bem semelhante à escarvante é a estepagem, mas a diferença aqui é que a estepagem não é por lesão do fibular, é por sequela de poliomielite. Mas a mesma coisa, gente, pé caído, arrasta a ponta do pé no chão, flexão aumentada de quadril e joelho. Só chama a atenção, né, porque às vezes na prova pode aparecer esse termo estepagem, relacionar com sequela de poliomielite, e a gente acha que é algo muito diferente. Não, a característica é a mesma. Aí a marcha hemiplégica ceifante, que é o do paciente hemiplégico, né, aquele paciente com padrão típico aí do AVC, do AVE e do TCE, que tem flexão de membro superior, circundução do quadril e extensão de membro inferior e plantiflexão como as características principais, né, e daí ele anda, ele oscila, né, com circundução do quadril. A marcha de Trendelenburg vai ganhar asterisco também pela frequência que cai nas provas, e aí a gente tem que lembrar que é a fraqueza do glúteo médio do pé de apoio. Alguns livros também falam em fraqueza do glúteo mínimo, outros não, tá? Alguns ressaltam mesmo que é glúteo médio. A gente nunca pode dissociar esse nome, tá? Trendelenburg e glúteo médio, para marcha, tá, gente? Para sinal. E pode acontecer por lesão do nervo glúteo superior, porque o glúteo superior inerva o glúteo médio. E o que que acontece, né, nessa marcha de Trendelenburg no sinal? Desnivelamento da pelve contralateral ao pé de apoio e inclinação do tronco para o lado da lesão.
Eu aprendi de uma forma, gente, que para responder qualquer questão que fale de Trendelenburg, que seja de marcha sinal, eu faço esse desenho aqui, eu vou desenhar a cor diferente, tá. Então eu desenho a pelve, espera aí, isso, a pelve e eu desenho o pé de apoio. Então, ó, pé de a deixa eu pegar outra cor de caneta, vai ficar melhor. Pé de apoio, glúteo médio do mesmo lado do pé de apoio, tá. Primeira coisa. A pelve cai para o lado contralateral e o tronco inclina para o mesmo lado. Então, aprenda a fazer esse desenho também, que nunca mais a banca pode colocar o que ela quiser ali, né, de informação para te pegar, ela não pega. Então, o que que você vai desenhar? Você vai desenhar a pelve e o pé. Eu vou fazer com outra cor para ficar mais fácil. Ó, pé de apoio, glúteo médio do mesmo lado, pelve para o lado contralateral, tronco para o mesmo lado da lesão, que é exatamente o que está escrito aqui, que às vezes na hora da prova a gente não lembra direito e a banca coloca lá alternativas que nos confundem, por isso que eu gosto de fazer o desenho. Outras alterações de marcha, a marcha atáxica, por lesão no cerebelo ou por lesão no funículo posterior, né, que afeta o fascículo grácil cuneiforme, a pessoa perde propriocepção, base aumentada, oscilação do corpo e normalmente o paciente olha para o chão, marcha anserina, que é por fraqueza da musculatura proximal da pelve, muitas vezes relacionada à miopatia e distrofia muscular de Duchenne, então muitas vezes cai, né, essa relação aqui. E aí nessa marcha a pessoa faz deslocamento lateral da pelve, né, como se ela andasse assim meio como pato, e hiperlordose lombar. A marcha parkinsoniana, característica, né, do paciente que tem Parkinson, algumas coisas que chamam a atenção: passo curto, a festinação e a flexão anterior do corpo, e a marcha em tesoura, que ganha asterisco também, que é típico da diplegia espástica, né, do paciente que teve paralisia cerebral, tipo diplégica, tem hipertonia dos músculos adutores, principal característica, plantiflexão e as pernas cruzam durante o passo. Então essas são as características aí também que chamam mais a atenção. Aqui é um resuminho, gente, esses tipos de marcha todos, dá para a gente acertar a questão de concurso só estudando por esse resuminho. Mas quem quiser aprofundar também pode procurar mais coisa e aprofundar. Teve um aluno que pediu para a gente comentar essa questão aqui. Então, coloquei aqui na tela, vou pedir para vocês acompanharem comigo, tá? A questão fala assim: qual das alternativas a seguir representa a marcha em paciente com Parkinson? Aí começa na A. A marcha é insegura, os passos são desordenados, o paciente caminha com as pernas afastadas uma da outra. Já para, né, gente? Parkinson é perna juntinha, né, passo curto. Alternativa B, andar lento, passos curtos, corpo inclinado para frente, braços com menos movimento. Episódios de congelamento e quando a dificuldade para iniciar e continuar andando também são recorrentes e típicos. É essa aqui a resposta, né? Ó, passos curtos, festinação, que é esse episódio de aceleração, não é o de congelamento, desculpa, eu ia falar que é de congelamento, não é festinação, é de aceleração, flexão anterior do corpo, e daí, se quiser colocar o congelamento aqui também, complementa para vocês, tá? Que é o que a pergunta fala. Mas vamos só finalizar. Nascer, marcha com movimentos irregulares, espasmódicos, involuntários, não, né? Esse daqui é mais para coreotetose, coisa assim. Letra D, andar lento, passos longos. Parkinson não tem passos longos. Letra E, o paciente fica em pé com fraqueza unilateral, no lado, braço flexionado e aduzido. Isso aqui é hemiplégico, né, gente? Tá? Esse aqui tem mais característica de hemiplégico. Então, eu não sei se essa era a dúvida, né? Mas como o aluno colocou, acho que aqui a gente fecha essa questão, tá bom?